Jornal das 7 com Vasco Maldonado Correia. Adalberto Campos Fernandes, coordenador do Pacto para a Saúde pedido pelo Presidente da República, admite que o chefe de Estado está desconfortável com as polémicas que envolvem o Ministro da Administração Interna. Foi no explicador da Rádio Observador. Adalberto Campos Fernandes assume que o desconforto de António José Seguro é evidente. É preciso não ter nenhuma sensibilidade política e não ter nenhuma atenção ao fenómeno político para não compreender que existe um desconforto. E esse desconforto é expresso, depende da natureza e da personalidade de cada Presidente. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa era uma pessoa muito mais expansiva, muito mais vocal, fazia-o de uma forma mais direta e aberta. Agora, o desconforto é visível. E quem é que, em primeiro lugar, tem que ter a noção e a consciência de que existe um desconforto? É a pessoa que pode resolver esse problema. Adalberto Campos Fernandes, aqui a admitir um desconforto de António José Seguro em relação a Luís Neves, no explicador da tarde política da Rádio Observador, onde esteve também Miguel Relvas, o antigo secretário-geral do PSD e ministro de Pedro Passos Coelho, pede a Luís Montenegro uma reforma profunda da organização do Executivo. O Governo fez uma rentrée e o PSD. Eu acho que deviam era fazer uma remodelação, ando a dizer isso há muito tempo, uma remodelação mais profunda na organização do Governo. O Governo precisa de uma estrutura política. O Governo tem beneficiado de uma ausência de capacidade de oposição do Partido Socialista. O Primeiro-Ministro vai se aguentando, mas vai chegar um momento que vai começar a afetar a imagem do Primeiro-Ministro. E as oposições mudarão o seu comportamento e a posição mais agressiva, já se viu o PS, já está mais agressivo em relação ao Ministro da Administração Interna. Ninguém pode ser insensível. Porque quem for insensível e surdo àquilo que é um sentimento geral, vai pagar um preço altíssimo mais à frente. Recado de Miguel Relvas, antigo secretário-geral do PSD, ao Primeiro-Ministro Luís Montenegro no explicador da tarde política. André Ventura considera que a nova polémica a envolver Luís Neves torna ainda mais evidente a perda de credibilidade do Ministro. A CNN Portugal e o Nascer do Sol revelaram ontem que o Ministro usa como viatura de serviço um carro apreendido pela PJ, que já usa desde que é Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Em conferência de imprensa esta tarde, André Ventura avisa que os portugueses não compreendem por que razão o Ministro da Administração Interna se mantém no cargo, pede uma ação rápida a Luís Montenegro. O nível de sórdido está na incapacidade de se perceber que este ministro já não existe e estamos numa fase em que precisamos de um ministro que exista, da administração interna. Estamos numa fase de incêndios, estamos numa fase de risco de segurança, precisamos de um ministro da administração interna e não o temos. É caso para dizer, até o secretário-geral do Partido Socialista já percebeu que não podia manter-se na mesma posição de silêncio e de cumplicidade que estava a ter. Se o Primeiro-Ministro não percebe isto, é o arrastar da promiscuidade a cada dia que passa. André Ventura insiste na necessidade de realizar uma comissão parlamentar de inquérito para esclarecer todas as polémicas a envolver Luís Neves. E também sobre este caso falou o secretário-geral do PS, quer uma boa explicação por parte do Ministro. O líder socialista lembra que as viaturas públicas não devem ser usadas para fins pessoais. As viaturas públicas devem servir para serviço público. Não podem servir para outros serviços. É preciso saber se foi para serviços públicos que foi utilizado ou não. Eu isso não sei. Nem me compete a mim saber. Compete ao Primeiro-Ministro e às entidades que estão a acompanhar os assuntos. José Luís Carneiro volta a avisar que o Primeiro-Ministro tem de garantir que todos os ministros têm autoridade política, especialmente na pasta da administração interna. Regressamos a André Ventura. O líder do Chega diz que o estudo sobre a sustentabilidade da segurança social, que esta semana foi apresentado, não é, diz Ventura, um estudo sério e insiste que a descida da idade da reforma continua a ser uma questão essencial. Ventura diz que não é compreensível que o Executivo de Luís Montenegro encomende um estudo para depois o meter na gaveta. Acusa o Governo de ter encomendado um relatório partidário. Este relatório não é sério. Tem objetivos políticos, tem objetivos partidários e não objetivos de solidificar a economia, de melhorar a sustentabilidade da segurança social ou até de propor mecanismos alternativos de financiamento dessa segurança social. Fica claro, e esta é uma mensagem que queremos transmitir também, que o problema em Portugal é um problema de finanças públicas e não um problema da sustentabilidade da segurança social. A Ventura diz que a narrativa de que o aumento da imigração estava a gerar um excedente na segurança social foi contrariada pelo estudo
divulgado esta semana. Já sobre a descida da idade da reforma, o líder do Chega diz que ainda não se entendeu com Luís Montenegro, mas que os dois vão ter de voltar a falar porque a questão se mantém essencial para o Chega. Já o secretário-geral do PCP acusa o governo de estar a preparar a privatização da Segurança Social. No Porto, Paulo Raimundo diz que o executivo de Luís Montenegro não quer mostrar publicamente essa intenção, mas que está à espera de uma oportunidade para o fazer. O governo está numa tática que é diz que não quer saber, diz que não vai para haver nada, mas desculpem a expressão, está a palpar o terreno. Está a ver se tem algum espaço, porque se tiver algum espaço, vai fazer o que fez o verão passado. Vai avançar com uma reforma da Segurança Social. Não é uma reforma, é privatização, não vale a pena estarmos com rodeios sobre isso. É a privatização da Segurança Social. O líder comunista diz ainda que o relatório proposto pelo Governo sobre a reforma da Segurança Social é apenas uma forma de justificar as opções governativas, sobre o facto de o PS ter alertado que essa reforma passaria uma linha vermelha na negociação do Orçamento do Estado. Paulo Raimundo entende que o partido de José Luís Carneiro está a tentar arranjar justificações para aprovar o documento. Diz que se o fizer, torna-se também responsável pelas medidas tomadas pelo Governo. Quase 50 mil estudantes foram colocados na primeira fase de acesso ao ensino superior. O anúncio feito pelo Ministério da Educação, em comunicado esta tarde, 2 dias antes da divulgação dos resultados, foram ocupadas quase 89% das vagas abertas. Entre os mais de 60 mil candidatos, quase 50 mil conseguiram a colocação numa instituição de ensino superior pública, um aumento de mais de 6 mil em relação ao ano passado. Os alunos só vão ficar a saber se e onde ficaram colocados no domingo, dia em que vão ser divulgados os resultados da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República lamentam a morte de 2 militares atropelados esta manhã na A1, um incidente que ocorreu junto à área de serviço da Mialhada, no município de Cantanhede, quando estavam a auxiliar o condutor de um veículo de pesados de mercadorias. Foram transportados os dois para o hospital, ainda em estado grave, mas acabaram por não resistir aos ferimentos. O Exército já determinou a abertura de um processo de averiguações para apurar as circunstâncias do incidente. Já é possível, mais uma vez, ir a banhos na Praia da Nazaré. A interdição tinha sido decretada esta manhã, na sequência de uma análise à qualidade da água balnear, que registava valores microbiológicos elevados. Foi, entretanto, feita uma contra-análise que, de acordo com o autarca da Nazaré, deixa claro que nunca houve motivos de preocupação para os banhistas. A autarquia suspeita de um erro na recolha ou no processo de análise da água. A FIFA já decidiu os castigos para os jogadores envolvidos em agressões na final do Campeonato do Mundo nos Estados Unidos e com mão pesada, especialmente para os jogadores da Argentina. Leandro Paredes, por exemplo, está suspenso por 10 jogos. O argentino Molina foi também castigado com 7 jogos de suspensão. Há também uma suspensão de um jogo para Tiago Almada. Do lado da Espanha, apenas Gavi foi admoestado pela FIFA. Vai parar também um jogo e vai ter de pagar uma multa de $90 mil. Há destaque também para a Federação Argentina, porque o Comitê Disciplinar da FIFA aplicou também uma multa de €275 mil por má conduta da equipa, discriminação, abuso racista e também pelos cânticos e gestos discriminatórios dos adeptos. Ricardo, eu sei que ainda falta um bocadinho, só em março do ano passado, do ano que vem, aliás, mas é espectador assíduo dos Oscars? Sabes que tenho perdido o interesse. Tenho perdido o interesse ao longo dos anos. E este ano posso dizer que foi o primeiro ano em que não quiseste ver. Não mexi uma palha. E também costuma ser tarde, percebo perfeitamente. Sim, sabes que pessoas de uma certa idade, como eu, vão dormir cedo e acordam cedo. Exatamente. Percebo perfeitamente. Alguém tem de levar o país às costas. Ainda não estou como tu, mas agora posso dizer que há boas notícias para o cinema português, porque a Academia Portuguesa de Cinema revelou hoje os 6 filmes já pré-selecionados no processo de candidatura ao Oscar de melhor filme. E quais são? Melhor filme internacional. São 6. 18 Buracos para o Paraíso, de João Nuno Pinto, A Memória do Cheiro das Coisas, de António Ferreira, Maria Vitória, de Mário Patrocínio, e também Primeira Pessoa do Plural, é um filme de Sandro Aguilar, Projeto Global, de Ivo Ferreira, e por fim Terraville, de Luís Campos. Não sei se o nome destes filmes, algum deles te desperta interesse. Sim, os 18 Buracos para o Paraíso. Ainda não vi, mas gostava de ver. Ficaste curioso, sim. E até porque tem grandes atrizes. E portanto, um deles pode
será desta que vamos ter um filme português a concorrer no melhor filme estrangeiro? Vamos ver, ou seja, este é um processo que a Academia Portuguesa de Cinema tem de fazer todos os anos, escolher um filme para representar Portugal nesta categoria, ou seja, para ser candidato a essa categoria, mas Portugal nunca teve um filme nomeado na categoria de melhor filme internacional, só um deles poderá levar o nome de Portugal a essa cerimónia. Vamos ver se é desta. O Vasco Maldonado Correia vai regressar às 7h30. Este programa tem o apoio de BetClick.